Olá! No último vídeo, então, nós iniciamos a série da relação da diabetes com as doenças periodontais, onde nós vimos essa relação de mão dupla entre a doença periodontal e o diabetes. Vimos que existe essa importância no desenvolvimento e na progressão das doenças periodontais, bem como também nós vimos alguns tipos principais de diabetes que podem afetar os seres humanos. Além disso, também tivemos ideia da importância que o dentista tem nessa relação no auxílio em encaminhar o paciente com um provável diabetes ao médico endocrinologista para que possa ser confirmado o diagnóstico e o tratamento possa ser aplicado, o tratamento para o diabetes adequado pelo médico endocrinologista. Dessa forma, o dentista tem papel fundamental no auxílio ao diagnóstico dos pacientes diabéticos. E hoje, no vídeo de hoje, nós vamos ver a relação que há entre o diabetes, quais os efeitos do diabetes nas doenças periodontais, nos tecidos periodontais, bem como veremos na via de mão dupla os efeitos das doenças periodontais no diabetes, bem como como a terapia periodontal pode auxiliar no controle glicêmico do paciente diabético. Então, pessoal, diversos estudos epidemiológicos têm demonstrado consistentemente que o diabetes está associado a um risco aumentado de periodontite. A magnitude do aumento do risco de periodontite depende do nível do controle glicêmico, pois o risco se torna aumentado como em todas as outras complicações do diabetes que ocorrem no resto do corpo humano. A periodontite é considerada a sexta complicação clássica do diabetes. Assim, em diabetes bem controlado, quer dizer, com a hemoglobina glicada em cerca de 7% ou menos, parece haver um pouco efeito do diabetes sobre a periodontite. No entanto, o risco vai aumentando à medida que o controle glicêmico do paciente se deteriora. Além do risco aumentado de periodontite em pacientes com diabetes ser estimada em cerca de 2 a 3 vezes maior que o paciente não diabético, diabetes ela também aumenta a extensão da periodontite e a rapidez da sua evolução. Em pacientes periodontais com diabetes não controlado, é comum observar muitos abscessos periodontais. Porém, além de abscessos em pacientes não controlados, normalmente não há nenhuma apresentação clínica característica de periodontite em pacientes com diabetes, além das características clínicas conhecidas da doença periodontal. Então, um diferencial seria a presença, o desenvolvimento de diabetes, de abscessos periodontais em pacientes não controlados. É interessante observar que a microbiota periodontal em pacientes com diabetes mellitus é similar à microbiota de pacientes não diabéticos. Dessa forma, outros fatores como hiperglicemia e anormalidades da resposta imune do hospedeiro frente aí à presença dos micro-organismos que promovem as infecções bucais, parecem ser aí os responsáveis pela maior prevalência dessa complicação em pacientes diabéticos. Então, os mecanismos que ligam o diabetes e a periodontite envolvem aspectos de inflamação, alterações na resposta imunológica, atividade anormal de neutrófilos e síntese de citocinas, principalmente as citocinas pró-inflamatórias. É sabido que tanto diabetes tipo 1 quanto diabetes tipo 2 estão associados a níveis elevados de marcadores sistêmicos de inflamação. A base bioquímica pela qual o diabetes está associado à maior gravidade da doença periodontal é decorrente do crescente acúmulo de produtos finais de glicação avançada, conhecidos AGS, no plasma e também nos tecidos. As alterações bioquímicas glicação produzem mediadores inflamatórios, causando alterações tanto no colágeno e provocando lesões também vasculares. Assim, o diabetes aumenta a inflamação dos tecidos periodontais, com níveis cada vez mais elevados de mediadores inflamatórios, como a interleucina 1 beta e o fator de necrose tumoral alfa, duas citocinas altamente pró-inflamatórias. Também o acúmulo de espécies reativas de oxigênio, quer dizer, os ROS, estresse oxidativo e interações entre produtos finais de glicação avançada
nos tecidos periodontais contribuem também para o maior aumento da inflamação nesses tecidos, levando aí à degradação da matriz colágena e à indução da reabsorção óssea em pessoas com diabetes e periodontite. As alterações observadas na resposta imune do paciente diabético podem ser a causa ou o efeito da doença periodontal inflamatória. Destacam-se as alterações funcionais aí dos neutrófilos, as quais determinam significante diminuição da resistência do periodonto, entre elas redução da aderência e da fagocitose e comprometimento aí na função quimiotática desses neutrófilos, aumentando aí a gravidade da doença periodontal. Além disso, alterações teciduais podem ocorrer no tecido conjuntivo ou vascular, prejudicando também a cicatrização. O tecido conjuntivo tem aí seu metabolismo também comprometido devido à redução da função e do número de fibroblastos, menor síntese de colágeno, maturação e estabilidade desse. Agora vamos falar aí um pouco dos efeitos que ocorrem das doenças periodontais no diabetes, quer dizer, uma via de mão dupla, né? As evidências aí apoiam, pessoal, que um impacto negativo das doenças periodontais vai ocorrer sobre pacientes diabéticos e foram postulados aí pela primeira vez essas ideias após estudos que ocorreram na comunidade indígena do Rio Gila, uma população de nativos americanos aí, uma alta prevalência de diabetes. Nesse estudo observou-se que a periodontite grave foi associada ao risco aumentado da deficiência no controle glicêmico, quer dizer, hemoglobina glicada acima de 9%, sugerindo que a periodontite poderia estar aí comprometendo o controle do diabetes. O impacto da periodontite nas mortes por complicações cardiovasculares e nefropatia diabética também foi investigado em um estudo longitudinal de índios Pima com diabetes tipo 2. As taxas de mortalidade foram de 3,7 para aqueles com periodontite leve, sem periodontite, quer dizer, 3,7 em 1000, 19,6 em 1000 para aqueles com periodontite moderada e em 28,4, quer dizer, quase o dobro, para aqueles com periodontite grave. Após o ajuste dos dados, foi demonstrado que indivíduos diabéticos com periodontite grave tinham um risco de 3,2 vezes maior de mortalidade cardiorrenal, quer dizer, associação de doença cardíaca isquêmica e nefropatia diabética combinada, em comparação com os pacientes do grupo de referência, quer dizer, aqueles sem periodontite ou com periodontite leve, moderada combinados. As alterações na hemoglobina glicada em indivíduos não diabéticos, acompanhados por um período de 5 anos, também têm sido associados à presença de periodontite. Em um estudo longitudinal, os participantes não diabéticos, com uma periodontite mais avançada no início do estudo, tiveram um aumento 5 vezes maior nos seus valores de hemoglobina glicada em 5 anos, quer dizer, uma mudança aí de quase 0,5% de aumento de hemoglobina glicada em comparação com aqueles que não tiveram periodontite no início do estudo. Assim, pessoal, os efeitos da doença periodontal sobre a glicemia também é comparável a esse aumento da hemoglobina glicada em pacientes com doença periodontal não controlada. Vamos agora ver quais seriam os efeitos do tratamento periodontal sobre o diabetes, né, sobre o controle glicêmico de pacientes diabéticos. Então, diversos estudos aí têm relacionado o tratamento periodontal como impacto no controle do diabetes. Os resultados desses estudos demonstram um achado consistente em que a terapia periodontal está associada às reduções significativas nas porcentagens de hemoglobina glicada na ordem de quase 0,5%. Embora essa melhora na hemoglobina glicada possa parecer relativamente modesta, ela pode, na verdade, ter impactos clínicos muito importantes para o paciente, pois a cada redução de 1% da hemoglobina glicada está associada a um risco reduzido de forma muito mensurável das complicações do diabetes com os diversos sistemas do organismo humano. Então, por fim, pessoal, nós podemos concluir que a relação do diabetes com a doença periodontal é uma relação de mão dupla, ou seja,
tanto o diabetes pode interferir na evolução da doença periodontal, né, na sua incidência e evolução da doença periodontal, bem como a doença periodontal pode estar aí incidindo no aumento das taxas de hemoglobina glicada em pacientes que são diabéticos. Essa relação de mão dupla muitas vezes está relacionada aí a uma resposta imunológica, né, alterada, que leva aí processos inflamatórios que agravam a situação do paciente. Também vimos que a terapia periodontal ela auxilia no controle da glicemia, bem como também o controle da glicemia altera aí nos parâmetros da doença periodontal. Então, nós podemos aí ter como ideia que a importância grande que nós temos aí de alertar os pacientes com relação ao seu controle glicêmico e a manter aí o seu controle com o seu médico endocrinologista para tanto estabilizar a doença periodontal quanto o seu próprio diabetes. Grande abraço, até a próxima.